Floquinhos, então você tem mais de 20% de gordura corporal. Vou deixar aqui várias dicas para vocês. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Tá quentinho, tá no sol, por isso que ele tá ofegante. Você sabia que o cachorro fica ofegante por troca gasosa e ele joga o ar quente para fora e traz o fio para dentro para resfriar o organismo? Aqui também temos cultura nesse canal. Mas vamos voltar pro nosso tema do vídeo. Bom, 20% de gordura corporal. Tá? Primeiro que aqui a gente tem uma diferença, né, entre homens e mulheres. As mulheres normalmente têm um percentual de gordura um pouco maior. Isso é natural da natureza das mulheres. Então nós vamos entender aqui 20% de gordura para homens, tá? E para mulheres a gente vai entender ali 26%. Seria algo mais ou menos equivalente, é difícil dizer 100% equivalente. Então se eu tenho algum aluno ou aluna da consultoria nessas condições, a primeira orientação é a redução desse percentual de gordura. Porque já está desenquadrado num percentual de gordura adequado. Está começando, né, beliscando a casa do ruim. Então tem que diminuir um pouquinho. Logo, o treinamento ele deve acontecer e sempre voltado para a hipertrofia muscular. Algumas pessoas, quando estão nesse percentual de gordura, e eu mando um treino de hipertrofia, a pessoa fala, não está errado, Leandro? Será que você não confundiu com um treino de outro aluno da consultoria? E eu digo, não, mas é porque eu quero primeiro secar. Mas a pessoa, na verdade, tudo bem, ela não tem esse conceito, tá tudo certo, ela é leiga e está aqui para aprender. Ela precisa ganhar massa muscular, porque cada quilo de massa muscular que você ganha, percentualmente, cada quilo representa menos. Ou seja, se você tem 100 quilos e 10% de gordura, são 10 quilos de gordura. Se eu tivesse 200 quilos com 10 quilos de gordura, eu teria 5% de gordura. E eu usei um exemplo exagerado para você entender. Logo, o treinamento deve ser de hipertrofia muscular, sempre. E, mesmo que o cenário dietético não favoreça o ganho de massa muscular, você ainda continua querendo ganhar. Então você vai fazer aeróbico para aumentar o gasto energético, mas vai manter a musculação. Coisas que eu ensinei no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Mais informações aqui nos comentários. Pois bem, nesse momento, com 20% de gordura ou 26% por causa das mulheres, você às vezes não consegue ver uma musculatura fraca, a menos que seja muito evidente, uma coisa muito grotesca. E nesse momento você já deve também fazer um treino focado em músculos fracos. Às vezes você ter as costas largas e os ombros mais largos vai ser melhor para você ter um efeito de comparação, para você ficar com o seu shape mais em V. A sua cintura às vezes ela vai afinar pela perda de gordura, mas vai parecer muito mais fina porque você ganhou cintura escapular. Na parte de dieta, nós vamos fazer uma dieta hipocalórica, mas não exageradamente hipocalórica. Macronutrientes legais para quem está nesse percentual de gordura. 2 gramas de proteína para cada quilo do que pesa, mais ou menos 2 a 3 gramas de carboidrato para quilo que pesa e mais ou menos 1 grama quilo de gordura. Fazendo mais ou menos esses macros, você tende a ter uma redução do seu peso corporal, de gordura corporal, e provavelmente você vai poupar ou até mesmo ganhar massa muscular. Claro que existe uma chance de você estagnar, isso é provável que aconteça. Então, mais ou menos, tá? A cada ali umas 3, 4 semanas, tira um pouquinho da caloria. Vai lá, tira, por exemplo, 20% da gordura da dieta e tira 10% do carboidrato. E aí vê como fica. E vai vendo se está tendo uma recomposição corporal que é muito provável de acontecer no começo. Frequência das alimentações. Se você comer aí de 4 a 6 vezes por dia, tá bom, tá? Então se você tem dúvida do mínimo, vai de 4 que você não erra. E sempre coma de forma limpa, alimentos saudáveis. Tenha proteína em todas as refeições, tenha carboidrato em todas as refeições e gordura, se você... você pode dividir, por exemplo, em 2 refeições ou pode colocar nas 4 se isso te der mais saciedade. Faz um teste. Fazendo esse processo direitinho, é provável que você perca essa gordura corporal, que você entre ali para, vamos colocar um homem, chegar a 12, 14%, que é um bom percentual, ou uma mulher de 18 a 20%, é provável que você chega nisso, não vai demorar, tá? Algo próximo aí de 3 meses, estourado 4 meses, fazendo certinho, é muito provável que você chegue. Lógico que você pode usar alguns suplementos para poder ajudar nesse processo. E aqui eu vou citar, primeiramente, a creatina, porque você vai treinar musculação para hipertrofia, então você quer melhorar o seu treino, você quer melhorar o seu condicionamento físico, a sua capacidade de ganhar massa muscular, tudo. Então, creatina, mais ou menos aí, tanto para homem quanto para mulher, a dosagem costuma ser 5 graminhas todos os dias. Se você faz um treino com um pouquinho mais de repetições, ou de repente tem uma técnica avançada de biset, drop set, ou alguma coisa com repetições mais altas que aumentam um pouco mais o volume e densidade do treino, você pode pensar em usar uma beta-alanina, usar um pré-treino para dias de cansaço, ou então você usar um termogênico.
né, que pode ser simplesmente cafeína, ou a cafeína pura, ou a cafeína do café, ou um suplemento termogênico. E você pode usar mais ou menos entre meia hora a 1 hora antes do seu treinamento, porque ele vai melhorar a sua disposição e reduzir um pouco do seu apetite, muito mais do que o efeito termogênico propriamente dito, que nem é tão alto assim. Você usar um multivitamínico quando está fazendo uma dieta de redução de gordura corporal pode ser uma boa. A gente tem pessoas aí que são contra essa prática e eu respeito muito. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, tem aqui um vídeo falando se você precisa ou não usar multivitamínico. Mas no geral é um suplemento que não é muito caro e você colocar ali numa dieta de privação de calorias, né? Você está ingerindo menos micronutrientes. Então, se você coloca um multivitamínico, nesse momento que você tem que ficar com a comida menor, isso pode ser bem-vindo. E pensa também em suplementos que você tem demanda, do tipo, como é que está seu sono, sua disposição, seu humor, sua libido. Se alguma dessas coisas for necessária para você, beleza, então você coloca. Se não, não tem necessidade, se tudo isso está bem. Quando a gente vai falar da parte hormonal, para você que tem mais de 20% de gordura, é importante que você faça alguns examinhos de sangue, tá? E principalmente que você veja testosterona, tireoide e insulina. Esses três são muito importantes. Normalmente quem tem esse percentual de gordura costuma ter bem os três, tá? Não necessariamente quem tem mais está ferrado, não. Mas pode acontecer. Se você tem uma testosterona baixa, provavelmente você não precisa repor logo de imediato. Porque às vezes falta você se mexer um pouco mais, fazer um trabalho bem feito. Então ela tende a normalizar. Tireoide, se for ruim, procura um médico imediatamente, tá? Você precisa rever isso. Né? Você não vai melhorar isso com dieta e treino, provavelmente, tá? Pode ser até que sim, mas provavelmente não. E insulina vai estar um pouquinho, né, pior do que poderia estar, mas provavelmente não vai estar num nível muito ruim. Você simplesmente fazendo dieta e treinando, você vai melhorar isso. Sobre o uso dos esteroides, sobre o uso de drogas, de aumento de performance, é um percentual que até pode acontecer, né, de você colocar alguma coisinha, mas fique muito, sempre procurar fazer uma orientação médica, lógico, isso aí é óbvio, mas provavelmente você não vai conseguir usar uma dose alta, porque esse percentual tá ruim, você não tem uma boa maturidade. Então às vezes o homem vai usar só uma testo ali, e a mulher vai usar um pouquinho de oxandrolona, e olha lá, lógico, eu tô falando aqui de forma muito genérica, de novo, você tem que procurar seu médico, ver os exames, ver se tem necessidade, e isso se você quiser, né? Porque nesse momento, sinceramente, eu não usaria nada. Eu faria uma diminuição sem nada, até um percentual de gordura adequado, uma saúde adequada, para então pensar em alguma coisa, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que aqui eu deixo mais alguns macetes, mais algumas dicas de treinamento, que vão ser muito importantes nessa fase que você está, seja homem ou seja mulher. Dá uma olhadinha aqui.